Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão participo, por que sou censurado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Uma carta muito especial, recheada de muitas orientações. O apóstolo Paulo ansiava ver uma igreja saudável, madura, cheia do Espírito Santo, sóbria na fé e que, acima de tudo, abençoasse as pessoas. A igreja em Corinto tinha muitos problemas e eram problemas que o apóstolo Paulo desejava ver corrigidos. Ele começa a sua carta denunciando o partidarismo na igreja, mostrando que a igreja estava dividida e que precisava se unir não em torno de pessoas. As igrejas não olham para as pessoas, elas olham para Cristo. As comunidades não se organizam em torno de pessoas, mas elas se organizam no Espírito de Cristo. E a igreja em Corinto precisava dar esse passo de fé. O apóstolo Paulo também denuncia em Corinto a imoralidade da igreja. Pessoas que estão no ambiente da igreja, mas que não têm compromisso com a palavra, que ferem a palavra, que desobedecem a palavra sistematicamente e não dão ouvidos às orientações da palavra. O apóstolo Paulo fala muito da família nessa carta aos Coríntios, mostrando que a família é a base de uma igreja sóbria, madura, de uma igreja que realmente vai fazer diferença na sua geração. Quando a família vai bem, a igreja vai bem. Quando a família vai mal, a igreja sofre. E isso até os dias de hoje é assim. Nós também temos visto isso na nossa geração. Famílias fortes, uma igreja abençoada e abençoadora. Famílias fracas, frágeis, debilitadas, destruídas, desmoronando, são motivo de sofrimento para a igreja, que não pode conviver com esse drama das famílias se desestruturando ao invés de se fortalecerem na presença de Deus. Paulo fala muito sobre isso nessa carta. E Paulo fala muito sobre liderança também. Uma vez que uma igreja que quer ser referência na sua geração precisa de líderes comprometidos. Ele mesmo, Paulo, se apresenta como modelo para a igreja. E ele quer que a igreja também assuma o seu papel. Eu tenho defendido, e vocês já me ouviram falar isso outras vezes, que todo cristão foi chamado para ser um líder na sua geração. Se líder é uma referência de sentido para um ou mais liderados, ninguém melhor do que o cristão para ser líder na sua geração. Porque o cristão é uma referência de sentido. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar sentido. Elas precisam ver em nós o que Jesus quis dizer quando falou para os seus discípulos que eles eram o sal da terra, que eles eram a luz do mundo, que o sal não podia perder o sabor e que a luz não podia deixar de iluminar. Nós fomos chamados, diz a Bíblia, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas têm que olhar para nós. O apóstolo Paulo também tinha esse tipo de convicção
ele dizia: sede meus imitadores. Olha só que frase tão bonita. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olhem para mim e vocês vão ver Cristo. Quando vocês olharem para mim, vocês vão entender o que é essa vida que Cristo propõe. E quando o apóstolo Paulo chega nesse texto que nós lemos, a questão que está no pano de fundo é o que eu chamo aqui de a virtude que todo cristão precisa ter na presença de Deus. E essa virtude é sabedoria. A Bíblia exalta a importância da sabedoria na vida do crente. O crente precisa, acima de tudo, ser sábio. Você identifica um cristão maduro pelo nível de sabedoria que ele demonstra. Ao cristão maduro sobra sabedoria. É o cristão infantil que demonstra um tipo de tolice no exercício da vida cristã. A sabedoria é uma marca da intimidade com Deus, do conhecimento de Deus. Gente que anda com Deus é gente sábia. Pode até não ter muito conhecimento das coisas, pode até não ter muita cultura acumulada, pode até não ter muita erudição, mas sabedoria não falta. Uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que exala sabedoria. Sabedoria de vida, sabedoria nas escolhas, sabedoria nas decisões. E esse texto fala de sabedoria, porque ele começa falando algo que aparentemente choca quem ouve. Esse texto começa dizendo que todas as coisas são lícitas. Depois de tantas orientações, depois de tantos mandamentos, depois de tantas palavras duras que o apóstolo Paulo dá à igreja em Corinto, ele sai com uma dessa: todas as coisas são permitidas. Você pode tudo, você é livre. Essa é a tese fundamental da vida. Você é livre para fazer o que você quiser. Deus não obriga você a nada. Não há qualquer imposição do Senhor sobre você. Você age como você pensa que deve agir. E você tem acesso a tudo aquilo que você quiser fazer da sua vida. Todas as coisas são permitidas. Há uma liberdade que nos está disponível a todos, mesmo na vida cristã. Mais ainda, talvez, na vida cristã, porque as nossas mentes estão abertas. E o Senhor fez maravilhas na nossa história. Todas as coisas são permitidas. Mas nem tudo convém. Mas nem tudo edifica. E aí é quando já não há mais cartilhas para a gente consultar, nem regulamentos para a gente seguir, nem regras de conduta para a gente basear a vida. A questão é sabedoria mesmo. Que coisas são essas? Dentre todas as que me são lícitas, quais que realmente edificam? Quais que realmente convêm ao cristão? Onde é que elas estão escritas? Onde é que eu posso conhecê-las? A gente é de uma geração em que muitas pessoas ainda precisam das cartilhas para que saibam até onde ir, até onde não ir. Esse passo eu posso dar, esse eu não posso mais. Isso eu posso usar, isso eu não posso. É um jeito de se sentirem mais seguras. E às vezes as pessoas se comprometem só com aquilo que elas não podem fazer. Então eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo, não. O resto eu posso, pode, então eu vou viver o resto. Esse texto acaba com essas pretensões, porque ele diz que você é livre, mas que você precisa saber decidir, que você precisa saber escolher e que você precisa fazer da sua vida um instrumento nas mãos de Deus. É tão difícil isso, mas é tão necessário, porque Deus não nos chamou para praticar um conjunto de normas. Deus nos chamou para fazer a sua vontade, brilhar nesse mundo e glorificar o seu nome através das nossas ações, dos nossos relacionamentos, da nossa história. Todas as coisas são permitidas, nem tudo convém. Todas as coisas são permitidas, nem tudo edifica. O cristão como alguém que sabe julgar, avaliar e que toma decisões acertadas porque tem o Espírito de Deus com ele, que é o Espírito da sabedoria, diz a palavra. Eu preciso dessa sabedoria. Você também precisa dessa sabedoria. Uma sabedoria que nos ajude a usar a nossa liberdade. E há 3 lições nesse texto que eu queria compartilhar muito rapidamente com você. Primeira, eu preciso de sabedoria para usar a minha liberdade com responsabilidade. E a ideia de responsabilidade aparece muito forte aqui. E é muito forte na vida humana. Todos nós precisamos assumir a vida como uma grande responsabilidade. Todo privilégio traz consigo uma enorme responsabilidade. Emil Brunner, no livro O Escândalo do Cristianismo, diz que o ser, ou o âmago do ser do homem, é responsabilidade. E a responsabilidade está na essência da humanidade.
Quando o ser humano assume as suas responsabilidades para com a vida, ele se distingue dos animais. Animais não têm responsabilidades, têm apenas instintos e seguem os seus instintos. Quando o ser humano passa a seguir instintos, ele não tem mais diferença significativa de um animal. Animais seguem instintos, seres humanos seguem valores, convicções. A gente não vive por aquilo que o nosso corpo demanda, a gente vive por aquilo que a gente acredita. Por isso Jesus disse que não só de pão vive um homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Quando Deus fala, a nossa vida acontece. Nós não somos animais, nós somos gente. E como gente, nós temos valores, princípios, padrão de vida, compromisso com a palavra. Quando a geração em que nós vivemos diz, siga os seus instintos, faça o que os seus instintos mandam, ela está tentando transformar você num bicho. E nós não somos bichos. Nós não fomos criados para completar o número das espécies animais que foram feitas para habitar esse mundo. Quando nós fomos criados, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Essa é a palavra sobre nós. Essa é a verdade sobre nós. Nós não seguimos instintos. O homem não segue apenas as suas paixões. A mulher não segue apenas as suas inclinações naturais. Nós andamos por fé. O meu justo viverá pela fé. E responsabilidade tem a ver com tudo isso. Eu não estou nesse mundo para fazer aquilo que me dá vontade. Eu estou nesse mundo para ser uma bênção. E o apóstolo Paulo tinha tanta clareza disso que no verso 24 ele diz o seguinte: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. É uma filosofia de vida. É um jeito da gente viver. Eu acredito que o apóstolo Paulo bebeu numa fonte muito segura, que é Mateus capítulo 7, verso 12. Quando o Senhor Jesus diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei primeiro a eles. Porque esta é a lei e estes são os profetas. Esse é o resumo da ópera. O que você gostaria que fosse feito para você, você faça pela pessoa que está perto de você, que Deus colocou ao seu redor. O apóstolo Paulo também entendeu isso de uma maneira tão profunda, quando ele disse que toda a lei, todos os mandamentos se resumem num só. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Quem ama, ele diz, é cumpridor da lei. Isso levou Agostinho de Hipona, que era um intérprete extraordinário do apóstolo Paulo, a dizer uma frase que rompe também com toda a nossa demanda por cartilhas e nos ensina a viver na sabedoria do Pai. Ama e faz o que quiseres. Você ame o seu próximo e pode fazer o que você quiser. Ame a Deus e viva como você achar melhor. Por quê? Porque quem ama a Deus e ama o próximo cumpre a palavra. A palavra não vem para nos dizer como Deus quer que nós vivamos, gratuitamente, sem propósito, de forma sem objetivo. Mas a palavra vem para nos dizer qual é o caminho daquela vida que Deus vive através de nós. E essa vida é a vida do amor. E o amor é responsável pelos amados, por aqueles que Deus tem colocado à nossa volta. Se eu não estou enganado, foi no livro O Pequeno Príncipe, que a raposa diz: você se torna totalmente responsável por aquilo que cativas. É do amor ser responsável. Quando Deus pergunta por Abel, é do pecado dizer: acaso sou eu guardador do meu irmão? Que foi a resposta de Caim. Mas quando a fé entra no nosso coração, a resposta é sim, eu sou o guardador do meu irmão. Porque eu sou responsável por ele. Estou aqui para servi-lo, para ser uma bênção, não para viver os meus interesses, mas os interesses do outro. Esse é o estilo de vida da palavra, essa é a filosofia da fé, diferente da filosofia do mundo, em que a liberdade é um espaço individual que não pode ser ultrapassado pelo outro. A filosofia do mundo diz assim: a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, não é assim? Essa é a maneira de pensar do mundo. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E a do outro, por sua vez, termina onde começa a minha. Mas na linguagem da fé, a minha liberdade termina onde começa a necessidade do outro. Porque o meu espaço é um espaço para ser invadido pelo outro. De modo que eu possa ser bênção na vida dele. É a filosofia da fé e a filosofia do mundo.
nós abraçamos a filosofia da fé. A filosofia do mundo foi bastante divulgada recentemente por uma filósofa. Eu não me lembro a que universidade ela estava ligada, mas uma filósofa muito conceituada, eu não lembro o nome dela, que dizia assim: ado a ado, cada um no seu quadrado. A filosofia da fé diz: o meu quadrado está a seu serviço, irmão. Conte comigo. É diferente. Responsabilidade. Ninguém procure o seu próprio interesse, mas o que é de interesse do outro. A vida a serviço, isso é liberdade. É a ideia de Dietrich Bonhoeffer sobre liberdade. Dietrich Bonhoeffer escreveu assim: liberdade não é alguma coisa que a gente possua enquanto tal, como se fosse um objeto, um presente, uma dádiva, um atributo, alguma coisa assim, uma qualidade. Liberdade é alguma coisa que a gente experimenta enquanto relação. Você só é livre em relacionamento com o outro. E nessa liberdade você serve o outro e se torna instrumento de bênção na vida do outro. Isso é ser livre segundo Deus. Então eu preciso de sabedoria, primeiro, nesse sentido, para usar a minha liberdade com responsabilidade. Segundo, eu preciso de sabedoria para usar a minha liberdade com intencionalidade, que é uma virtude que faz da vida um instrumento nas mãos de Deus, e a vida não se perde. O tempo não é desperdiçado. Tudo na vida tem propósito. Tudo na vida tem objetivo. Tudo na vida tem um porquê. E a gente não deixa a vida passar. Não deixa a vida levar, como diz um outro filósofo. Também muito sábio. Não sei a que universidade está ligado. A gente não deixa as coisas como estão para ver como elas vão ficar. Intencionalidade fazia parte da vida do apóstolo Paulo. Era intencional em tudo o que fazia. Paulo era do tipo que não perdia tempo. Sabia que a vida do homem passa rápido. É como a erva do campo, que hoje está lá e amanhã não estará. O apóstolo Paulo sabia o que Miqueias tentava dizer quando disse: levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso. É preciso servir, é preciso fazer da vida instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo era do tipo que certamente não teria algumas conversas que a gente tem em fila de banco, por exemplo. Ou em sala de espera, ou no elevador. Em São Paulo, um grupo evangelístico ficou muito famoso por abordar as pessoas na rua e falar assim: se você morrer agora, vai para onde? E a pessoa: o que eu tenho? O que está acontecendo comigo? Na verdade, o apóstolo Paulo tinha uma intencionalidade tão grande que ele trabalha essa intencionalidade em dois momentos no nosso texto. Primeiro, e obviamente, o verso 31. Quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a intenção número 1 da vida. Tudo para a glória de Deus, tudo. Note, não é tudo que diz respeito à religião, à fé, à comunhão entre irmãos. É tudo, é comida, é bebida. É fazer qualquer outra coisa, é diante de uma refeição, é diante de um suco, de uma água, de um refrigerante com os amigos, é no momento de assistir TV, e aí tem coisa que dá para assistir, tem coisa que não. Porque a questão é a seguinte: quando tudo é para a glória de Deus, aquela nossa noção de mas isso não tem problema, mas isso é só para distrair, desmorona. Porque a questão não é se é um problema ou não, a questão é se glorifica o Senhor. E aí tem muita coisa que não só não glorifica a Deus, como ainda envergonha o ser humano e o evangelho. Big Brother, por exemplo. Já falei. Ou qualquer outra coisa nesse nível, que os crentes não deveriam ver em hipótese alguma. Não só porque isso traz malefícios para a vida, mas porque, sobretudo, não honra o Senhor. Gente confinada, vivendo crises públicas, sendo julgadas por uma multidão de gente que não toma conta da própria vida para tomar conta da vida do outro. Isso não glorifica a Deus, nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem em outra galáxia. Se é que tem alguém em outra galáxia. Não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus participar de certas conversas. Não glorifica a Deus participar de certas transações. Não glorifica a Deus. E aí não é só pode, não pode. É errado, não é errado. Mas é glorifica a Deus ou não glorifica? Se não glorifica, eu não quero. Porque eu podia estar fazendo alguma coisa que glorifique. Entendem? Intencionalidade, a vida com um propósito. E a segunda intenção de Paulo era dar testemunho. Veja como ele trabalha a questão da comida sacrificada. Ele diz assim: se você for comer na casa de alguém, coma de tudo. Não faça cerimônias, coma mesmo, desfrute do momento.
Mas se alguma pessoa levantar no meio da refeição e disser, essa comida eu sacrifiquei, pare na hora. Não por causa da comida. Não é que nem o profeta Eliseu está comendo com os seus discípulos e alguém grita, morte na panela! E aí todo mundo para de comer. Porque a morte está na panela. É diferente. Paulo não está dizendo que a partir de então a comida ficou ruim, nociva, prejudicial. O que ele está dizendo é, com a declaração da pessoa, você passou a ter uma oportunidade de testemunha. Então você para. A comida continua do mesmo jeito que ela estava antes. Não tem problema nenhum. Na sua consciência está tudo tranquilo. Mas você pare por causa da consciência de quem advertiu você. E agora você testemunha para essa pessoa que ela está no caminho errado e que é um caminho de Deus para a vida dela. Intencionalidade. Uma vida que não perde tempo. Porque nós estamos aqui a serviço do nosso rei. Amém, irmãos? A serviço do nosso rei. Em tudo. Nós não podemos ser encontrados dormindo, diz a parábola de Jesus. O funcionário ruim é aquele que, quando o seu senhor chegar, vai ser encontrado dormindo, vacilando, cuidando das coisas da própria vida, talvez. Eu não sei. Aí cada um sabe onde pode aplicar isso na sua própria história. Primeiro, nós precisamos de sabedoria para usar a liberdade com responsabilidade. Segundo, nós precisamos de sabedoria para usar a liberdade com intencionalidade. E terceiro, nós precisamos de sabedoria para usar a liberdade com liberdade. Eu vou ilustrar o que eu acabei de dizer. Pense numa moça de 18 anos. Ela acabou de completar 18 anos e ela sente que agora ela é dona do nariz dela. É livre para fazer o que quiser. Então ela vai arrumar um namorado. E ela arruma um namorado que, quando o namorado aparece na frente do pai e da mãe, o pai e a mãe ficam com a sensação que aquele menino foi achado no inferno. Algum lugar, uma porta do inferno abriu e saiu aquele menino de lá. Que é isso, minha filha? Que menino é esse? Como na crônica do Rubem Braga, o menino que torce o bracinho da menina, que lhe faz desaforo, lhe fala palavras duras e a deixa chorando. Você queria tão bem uma filha e ela arruma um traste desse. E ela vem com aquele menino, ele faz desaforo para ela, ele maltrata ela, ele agride a moça com palavras duras, quando não lhe dá uns chacoalhões. E aí você diz para a menina, filha, você não pode namorar esse menino, você deve terminar com ele não faz bem para você. E a menina diz, mas eu gosto dele. E você diz, mas eu não quero que você namore com ele. E ela diz assim, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ela está usando a liberdade, mas não com liberdade. Por quê? Porque aquele menino só tem lugar na vida dela porque ela tem carências emocionais não supridas. Porque tem ausências na história dela que ela não superou. Porque tem traumas na vida dela que ela nunca conseguiu enterrar. Então ela é maltratada por aquele menino, não porque ela é livre, mas porque ela é escrava de sentimentos, de mágoas, de rancores. Da omissão de um pai, das ausências de um pai, talvez, da falta de amor, de referência masculina, eu não sei. O que eu sei é que ela diz, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas tudo que ela faz reflete uma prisão interior. O menino faz 21 anos, chega de porre em casa. O pai diz, eu não quero que você beba mais, menino. E o menino diz, eu sou dono da minha vida, eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu bebo o quanto eu quiser, pai. De fato, ele é livre para fazer o que ele quer, mas é prisioneiro. Bebe para fugir da responsabilidade, tem medo de encarar os desafios, acha que não vai dar conta da vida. Quantas pessoas usam a sua liberdade exterior para tentar aplacar a dor das suas prisões interiores? Isso é que é usar liberdade sem liberdade. Isso vale para a esposa, vale para o marido, vale para quem quer que seja. Gente que faz o que quer, mas não porque é livre, mas porque é prisioneira das suas próprias marcas, das suas próprias dores. Onde é que eu vejo isso no texto que nós lemos? No verso 33. O verso 33 começa com uma declaração que não é boa. O verso 33 começa dizendo, eu também em tudo agrado a todos. Isso não é bom. A gente já aprendeu de um ponto de vista psicológico que não é bom tentar agradar todo mundo. Não é bom. Karl Barth já disse que o falso profeta é o líder que tenta agradar todo mundo. Quando a gente vive na expectativa de agradar todo mundo, a gente surta. A gente não dá conta. E a gente já aprendeu, no nosso mundo, a gente já aprendeu que não dá para tentar agradar todo mundo. Não é o caso, não é bom viver assim. Então por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque o apóstolo Paulo
guardava uma diferença substancial em relação à nossa geração. A nossa geração agrada a todo mundo porque quer se sentir aceita, valorizada, reconhecida, amada. Essa é a prisão interior que a gente carrega. A expectativa de que nos amem, de que nos valorizem, de que nos deem um lugar ao sol, de que reconheçam a nossa importância. A gente tenta agradar todo mundo, a gente não aprende a dizer não na vida, a gente não sabe dizer não na vida, porque a gente não quer desagradar ninguém, não quer perder o nosso lugar no coração de ninguém. Mas não era isso que movia o apóstolo Paulo. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu também em tudo agrado a todos, mas não buscando meu proveito. Eu não tenho nada com isso. Eu agrado a todos não porque eu quero ser aceito por todos, não porque eu quero ser valorizado por todos, não porque eu quero ser amado por todos, não porque eu quero ser, de alguma maneira, considerado importante por todos. Eu agrado a todos, não pelo meu proveito, mas para que sejam salvos. E isso é liberdade. Quando você faz o que quiser da sua vida, não porque você tem marcas, mágoas, traumas, rancores, mas porque você quer que o amor de Deus flua através da sua vida. Aleluia por isso. Isso é liberdade de verdade. Isso é liberdade de filhos de Deus. Por isso Jesus disse para aqueles judeus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles disseram: mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Na cabeça deles, eles eram livres. Eles eram livres sem liberdade. Jesus diz para eles: vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos não do que está fora de vocês, mas do que está dentro de vocês. E a gente precisa de sabedoria para identificar isso. A gente precisa de sabedoria para romper com isso. E a gente precisa de sabedoria para vencer isso em nome de Jesus. Sabedoria para usar a nossa liberdade com verdadeira liberdade. A liberdade dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra tão rica e tão maravilhosa. Ó Espírito Santo, toca as nossas vidas. Dá-nos sabedoria do alto para usarmos a nossa liberdade com responsabilidade, com intencionalidade, com liberdade. Faz-nos livres verdadeiramente. Livres para Te servir, para Te honrar, para fazer das nossas vidas instrumentos nas Tuas mãos. Quebra em nós todo orgulho, todo cárcere da emoção. Quebra em nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Levanta-nos como líderes cheios do Espírito Santo, abençoados, que honrem ao Senhor. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.